Seguimos aqui com Falando Nisso, com assuntos variados, falando hoje sobre algo necessário para você que tem neto, que tem filho, que tem alguém, sabe, na idade escolar. E às vezes a gente sofre junto, né, porque quer sempre que o filho, a filha, enfim, sempre tire notas boas, sempre dê o máximo. Qual será o nosso papel dentro desse contexto? Como que a gente pode ajudá-los? E na verdade a gente vai ver também como não atrapalhar, porque muitas vezes a gente está atrapalhando. Então a gente vai ter pontos de maneira muito prática para você fazer uma avaliação. Será que eu estou ajudando mesmo o meu filho, o meu neto, né? Essa criança que está pertinho de mim nos estudos? Além dessa conversa tão bacana e importante, tem notícia e informação para você. O Falando Nisso está no ar. Ofensas a obesos nas redes sociais. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, 7 em cada 10 brasileiros têm sobrepeso. Além disso, 31% da nossa população vive com obesidade. Uma questão médica que precisa ser encarada sem preconceitos. No estúdio, Raíris Faete traz dicas para os estudantes. Tem também os destaques da internet e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 8 de abril, o Falando Nisso Band começou. E claro que a gente começa o programa com uma mensagem para você refletir. É tão importante no nosso dia a gente parar um pouquinho e pensar. Então, o primeiro passo para algo acontecer vem do seu coração, que é o quê? É você acreditar que aquilo que você sonha, que você deseja, vai acontecer. Isso aí, é o primeiro passo, gente. Mesmo que não seja como isso, mesmo que você também não saiba, né, não veja como isso pode acontecer, a maneira como a gente trilha o nosso caminho, com fé, com certeza a gente chega no caminho correto e no momento em que é para acontecer, né? Aquilo que a gente deseja na mente, né, amiga? Às vezes você não sabe como você vai chegar lá, mas o começo desse caminho é acreditando. Aí deixa que o passo a passo Deus vai mostrando para você, tá bom? Uma mensagem para motivar então o seu coração nos seus sonhos, que são tão importantes também, até para ajudar a prosseguir. Quero lembrar que você pode sonhar e também agir para ganhar os nossos prêmios aqui no sorteio, tá bom? @Falando Nisso Band. Tem uma escova muito bacana da Oraljet, completíssima. Ontem a gente viu, né, o Dr. Otávio entregando esse presente para a ganhadora do mês passado e pode ser você também a próxima. É só você entrar aqui e também tem um kit da Polipet muito legal, bem completo, com coisas para o seu bichinho de estimação e para você também. Todas as informações para você então participar desses dois sorteios tá aí, olha, nosso Instagram para você, @Falando Nisso Band, tá bom? Aí também tem um contato dos nossos entrevistados e todos os temas que a gente traz no programa. Olha só que legal. Então é um cartão de visitas para você também acompanhá-los, tá? Na rede social. O sorteio para esses dois prêmios a gente vai fazer no dia 2 de maio, tá? Lembrando que é o seguinte, se você for sorteado para o prêmio da Polipet, é só vir aqui em São José, na TV Band em São José, para poder retirar então o seu prêmio. E a escova elétrica, o presente da Ortovip, você precisa ir à clínica, que também fica aqui em São José dos Campos, no Jardim Esplanada, né, na Avenida Rio Branco, tá bom? Então, boa sorte para você. Vamos pensar um pouquinho no tema de hoje com a nossa enquete. Você vai lembrar do seu passado com essa perguntinha e tentar, né, de repente lembrar aquilo que você mais mandava bem e, na verdade, tinha mais dificuldade também, tá? A gente quer saber, então, sobre o tema de hoje. Como que você lembra da sua época de escola? Você tinha mais dificuldade no quê? Hashtag português, hashtag matemática, hashtag todos. Quem tinha dificuldade com os estudos, tá bom? A gente está pensando mais no português e na matemática, porque na matemática a gente engloba tudo que é a parte, né, de contábil, né? Tudo que a gente faz continha. Isso. Aí se for física, química, essas coisas. Tudo que for exatas. A gente podia ter colocado até assim, né? E português, tudo aquilo que for da escrita, para redação. Ai, gente, eu odiava fazer análise sintática e até hoje eu tenho problemas com isso. Sintática? Nossa, era meu pavor. Não lembro, não esqueço da Catarina, que era minha professora.
E ela gostava de mim, tadinha, tinha uma paciência. Ai, que bom! Eu acho que ser professor também é um dom. Ai, também acho. Ensinar é um dom. Parabéns a todos os professores. Catarina. A minha mãe é professora. Ah, é verdade. Lecionou por cerca de 40 anos na rede pública. Ai, que bênção, né? Mudou e amava vidas. dar aulas. Ela era da época que tinha as cadernetas para anotar a nota dos alunos. Você se recorda disso? Claro, tinha as cadernetas. Nossa, tinha uma pilha assim, ó, de cadernetas. Era legal. Espero que ela esteja assistindo, mãe. Essa é a minha homenagem para a senhora, viu? Então, vamos lá, gente. A ideia, então, do programa de hoje é ajudar quem tem, por exemplo, netos, filhos, pessoas em casas, né, enfim, que estão nessa época de estudo mesmo, da escola. Seja, então, nos primeiros anos do ensino, ou também na disputa por uma vaga no vestibular, gente, a família tem um papel fundamental na vida escolar desse estudante, né? É verdade, né? E muitas vezes a gente se pergunta, por amar essa criança, esse adolescente, a gente quer que ele seja bem-sucedido. Então a gente se pergunta, como que a gente pode influenciar de forma positiva nesse processo que a gente já viveu e sabe que não é fácil. Então, dando apoio, segurança também para esse estudante, para que consiga ir bem na prova. Você sabe fazer isso? A gente quer ajudar você e até corrigir alguns errinhos que você pode estar cometendo e nem imagina, por querer acertar, tá bom? Nossa entrevistada de hoje, ela é referência nessa educação que a gente comenta aqui, que é aquela educação personalizada, que realmente pega a criança na mão e leva ela até o sucesso. É a Raíris Faetti, que bom ter você aqui, viu, Raíris? Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Sempre uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho, né, de dicas, conhecimento, para que os pais auxiliem cada vez mais os seus filhos em casa, né? E falando sobre a questão em casa, né? Na escola, eles têm lá toda a grade curricular, né, as matérias que precisam estudar, só que aí volta para casa, os pais, os avós, enfim, quem mora com crianças e adolescentes também tem ali o seu papel, a sua responsabilidade, de alguma maneira ajudá-los, né, gente? Por exemplo, Raíris, há estratégias para estimular o prazer pelo aprendizado em casa? Que estratégias são essas que dá para a gente conversar com o pessoal que está assistindo? Com certeza, Agda. São estratégias muito relacionadas ao comportamento, né? A convivência em casa com os pais e essa influência através do comportamento. Então, acho que um dos grandes problemas que acaba desmotivando os alunos, seja de pré-vestibular, né, vestibulandos, seja alunos do ensino fundamental 1, fundamental 2, é uma expectativa desalinhada que os pais colocam em cima dos seus filhos. Então, uma pressão de estar sempre perguntando por nota, sempre perguntando quando é a próxima prova. Claro que isso tudo é importante, né? Mas existem termos aí para a gente mediar esse caminho, né? E o aluno ali acaba se sentindo pressionado, principalmente os meninos na época de pré-vestibular. Né? Quando vai ser a próxima prova? Está bem preparado? Está estudando? Nossa, mas hoje, final de semana, vamos supor domingo, você estudou só 2 horas? Não dá para estudar um pouquinho mais? Então, essa pressão, ela acaba fazendo um pouquinho mal. Uma dica bem legal é entender e compartilhar com o aluno do processo. Então, é valorizar as pequenas vitórias, né? Participar do processo, estar dentro ali do aluno da rotina, não no sentido de cobrança, de perguntar, mas está precisando de alguma coisa? Né? Comemorar as pequenas vitórias, tirou uma nota boa, vamos comemorar, tirou uma nota baixa, o que pode ser ajustado? O que o pai, o que a mãe, o que a avó pode fazer por você para que você tenha resultados melhores, né? Então, as dicas de hoje, elas acho que vão estar sempre relacionadas ao comportamento relacionamento dos pais, exatamente. É interessante que a nossa conversa, então, é sobre eles, mas é mais sobre você, papai, mamãe, vovô e vovó, tá bom? Por exemplo, olha a situação. Tá a criança lá enrolando para fazer a matéria, tá a criança lá não querendo estudar em casa, né? E a mãe tá aqui assim, ó, vai estudar, ciclano, vai no celular. Ou seja, já não tá dando o exemplo, né? Não pega um livro para ler durante a semana e quer que a criança leia todos os livros que a escola manda. Realmente, o ambiente familiar influencia diretamente essa motivação dos filhos para estudarem? Com certeza, Lucas. E até um dos pontos que eu preparei para hoje é exatamente isso que você colocou agora no início e é super pertinente, que é essa questão dos filhos, dos alunos, enfim, não terem a referência dentro de casa. Isso é muito prejudicial.
os pais, eles não podem deixar o estudo das crianças soltos, porque eles não são capazes de tomar boas escolhas. A criança, ela não consegue ver o pai no computador, no celular o tempo todo só cobrando e julgar que o caminho positivo é ele ler o livro, por exemplo. Ele vai aprender pelo exemplo. Então, se o exemplo dele é telas, é celular e tudo mais, ele vai para esse caminho. Então, as crianças, elas precisam dessa referência, elas precisam desse caminho assertivo, dessa comunicação assertiva, pelo que elas precisam fazer e principalmente desse exemplo assertivo, né? Então, essa questão que o Lucas trouxe é extremamente importante. Os pais realmente precisam dar o exemplo, porque é através do exemplo, da conversa, como eu disse no início, do comportamento, que as crianças vão ser bem orientadas nesse caminho. Olha, gente, um bate-papo super interessante e necessário para quem tem filhos e netos e que gostam, né? Você que está aí e que tem até uma certa dificuldade de acompanhar, né, os alunos, aqui a gente vai dar dicas preciosas. No próximo bloco, a gente fala o que é preciso evitar, quais os comportamentos os pais, os avós precisam evitar para que esse aluno tenha o máximo dele, né, dentro da escola e em casa também se dedicando aos estudos. E aí a gente deixa aqui a referência em educação com a Haíris Faete. Tem um Instagram que a gente vai mostrar agora, que é esse aqui, olha, curso.Haíris Faete, é com 2 T's e I, tá bom, gente? Olha só que interessante, a Haíris, ela desenvolveu uma metodologia personalizada de estudo, depois a gente pode falar sobre isso, que já aprovou mais de 80% dos estudantes nos vestibulares da nossa região e também dos maiores vestibulares do país. Então aqui, Haíris tem muito conteúdo falando sobre educação, tá? Principalmente também para os alunos que começam a se dedicar pensando na faculdade, pensando na maratona de estudo para o vestibular. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre educação, né, amiga? Pois é, e você que quiser mandar sua perguntinha também sobre isso, tem fotinho da sua criança estudando, de uniforme mesmo, manda pra gente aqui no programa, no 12997-167989. Tem aquele par de convites do Cinemark, pra gente agradecer você que está participando. Manda com o hashtag falando nisso e no sorteio, então, no final do bloco, na verdade, no final do programa, a gente faz ao vivo aqui e você pode concorrer, tá bom? Fique à vontade para participar. A gente dá uma pausa no assunto para trazer também outra pauta que é muito importante. Falar de dengue em São José dos Campos, Jacareí, estão entre as prioridades do Ministério da Saúde para ações de combate à doença e em São Sebastião tem situação de emergência. Pois é, então quem traz para a gente esse panorama geral dos casos e a atualização também sobre o combate à dengue na nossa região é Leandro Sampaio. Oi, Leandro, boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você também, boa tarde, Lucas, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso desta quarta-feira. Exatamente, né, Águida? Um alerta, então, aí para os nossos telespectadores, porque as cidades de São José dos Campos e Jacareí estão entre os 80 municípios brasileiros classificados aí pelo Ministério da Saúde como prioridade, então, prioritários para ações de combate à dengue. E como foi definido, então, este número, essas cidades, como São José e Jacareí, que aparecem entre os 80 municípios. O Estado, o governo, escolheu as cidades com mais de 50 casos positivos de dengue por 100 mil habitantes. E por isso, então, as 2 cidades aqui da nossa região aparecem entre os 80 municípios desta lista, que são prioritários, então, para o combate a esta doença que vem tirando aí, né, Lucas e Águida, o sossego dos brasileiros, porque a gente sempre sai de uma doença e passa para outra e agora a dengue está aí causando tudo isso. O Ministério da Saúde ainda prepara aí uma criação de centros de hidratação com leitos para possíveis casos, então, de demandas de dengue nas nossas cidades. São José dos Campos, Jacareí e Cruzeiro já somam 7 mortes de dengue. 5 aconteceram na cidade de Jacareí. Uma morte em São José dos Campos, que ainda
ainda não consta aí no painel do estado, e na cidade de Cruzeiro também, que ainda não consta no painel. E como você disse, a Prefeitura de São Sebastião também declarou emergência de saúde pública justamente aí para o combate da dengue. Então, ações estão sendo tomadas ali no litoral norte, ações aí que vêm de encontro com o estado de São Paulo. São Sebastião já registra 506 casos confirmados, Taubaté 583 casos confirmados, a cidade de São José dos Campos 1.614 e no topo da lista 1.621 casos confirmados de dengue na cidade de Jacareí. É com vocês aí no estúdio. Números que alertam mesmo, Leandro. Obrigado por trazer informações tão importantes. Um assunto que a gente está sempre comentando aqui no programa. Então, se você em casa também está assim, nossa, mas sempre falando de dengue, é porque realmente a dengue pode matar. Então, é algo que precisa da nossa atenção. Espero que quem esteja em casa também seja tocado. Até aqueles cuidados básicos que a gente sempre comenta. Bom trabalho para você, Leandro. Uma boa tarde. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos trazer o que é fofoca na internet, também tem a previsão do tempo e aqui no estúdio a gente continua falando sobre educação. Até já já. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper, sua família merece o melhor. Cartões Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Acelera, com preços ainda mais baixos é no Açaí. Não perca! Esse é o mês do preço baixo, mas é só aqui no Açaí, criatura. Gil, eu quero mais economia lá em casa. Gil, como economizar mais nos negócios? Enchendo esse carrinho de preço baixo. No seu comércio, pra sua casa, preço baixo é no Açaí. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Bandvale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. De volta, imagem ao vivo de Ilhabela. A gente vê bem no fundinho da imagem que o tempo assim tá bom, né? Faz sol nesse momento. 27 graus, gente, tá fazendo calor na cidade. Para amanhã o tempo dá uma viradinha. Parece que não vai ficar assim, olha, tão limpo o céu, né? Mais fechado. As temperaturas continuam altas ainda, as máximas chegando a 28 graus na região e em todo o litoral norte. Olha que delícia, que privilégio. Tá ali caminhando, pegando um pouquinho de sol. Ê, família sortuda. É, a família toda mesmo. É? Ah, que registro bonito, né? Um beijo, gente, para você que está curtindo Falando Nisso e é do Litoral Norte, que a gente adora demais a participação de vocês também, viu? E aí, como a família, né, pode ajudar no rendimento dos filhos na escola? Esse é o tema aqui, hoje, do programa do Falando Nisso. E você pode participar com a gente, está aqui o nosso WhatsApp, para você mandar a sua opinião, sua dúvida e também participar da enquete. 99716-7989. A pergunta de hoje é assim, olha, na escola, né, você tinha mais dificuldades? Hashtag português ou hashtag em matemática ou em todas as disciplinas? Eu colocaria com certeza hashtag matemática. Eu colocaria português, você acredita? Nossa. Eu sempre fui descrever bem, minha redação era ótima. Mas é o que eu já falei aqui, análise sintática para mim era um pavor. Nossa, para E mim você? as contas eu suava frio, gente. Ai, eu é passava difícil. assim, ó, sabe? Ali, ó, a média era 7, né, na minha escola. Colégio São José em Limeira. Aí era puxado, Nossa, né? era Quando é 7 puxado. é mais puxado, né, Era, eu gente? estudava muito para passar nas exatas, assim. Sim. E você em casa? Participe com a gente, é tão legal saber um pouquinho mais de você, conhecer também a sua trajetória como estudante. Então mande a sua perguntinha, quero lembrar que
Quem manda pergunta pra gente ao vivo com o hashtag Falando Nisso, tem um par de convites para você, tá bom? No final do programa a gente faz o sorteio. Manda uma foto da sua criança. Se você tiver foto sua, mesmo que seja antiga, estudando, vai ser muito legal trazer aqui também pra gente ver. Boa ideia. Né? É uma boa memória pra gente compartilhar com quem está assistindo também. Nossa entrevistada de hoje, ela é referência nessa educação individualizada, muito bacana, Raíris Faete, tem um trabalho incrível aqui na nossa região. Já já a gente passa para vocês um pouquinho mais do CRF, um curso muito legal que ela criou, mas agora tem perguntinha para a Raíris, direto do Açaí. Estou aqui com o Rodrigo, que é o pai do Miguel, que tem 9 anos, e ele estava me dizendo que o Miguel tinha uma certa dificuldade em algumas coisinhas na escola. Em quais matérias, pai? Matemática e português. É? Sim. Agora ele melhorou? Como que ele tá? Melhorou bastante. Ele tinha um pouco de dificuldade em letra cursiva e matemática, conta de vezes, divisão, mas aí a gente passou para ele em casa, ele melhorou. Foi treinando aos pouquinhos e melhorou. Vamos saber, né, se é isso mesmo, de repente estudar com o filho em casa, quais são as dicas para que o Miguel sempre tenha boas notas e diminua as dificuldades. Que legal. Muito bom. Um clássico exemplo, né, do apoio, da proximidade, do comportamento de uma família que se une ao seu filho para poder ajudá-lo em suas dificuldades. Sem pressão, sem um julgamento, sem ficar falando, ai, que coisa fácil, mas como você não sabe letra cursiva, como você não sabe as operações básicas da matemática, né? Então, esse caminho que a família teve de sentar com os filhos, com o filho, no caso, né? Ajudá-lo, dar essa atenção, demandar um tempo, é trabalhoso, mas muito mais gratificante, né, é ver o progresso do filho indo bem. Agora ele não tem mais essa dificuldade. O papel da família, o papel dos pais apoiando ali de pertinho é extremamente importante, nada substitui. Vamos fazer o primeiro exercício com você, papai, mamãe, vovô e vovó. Você vai assinalar a alternativa que você faz de errado. É isso mesmo. Então a gente vai dar para vocês agora os 8 motivos mais comuns, e na verdade os 8 erros mais comuns que os pais, os tutores, seja quem for que cuide da criança também, né, que acaba cometendo no dia a dia, que pode atrapalhar os seus filhos, os seus netos, tá? Então, o primeiro, Raíris, vamos só destacar novamente, que eu sei que você já deu um spoiler, que é pressionar excessivamente por resultados. Isso é um erro muito grande. Isso, com certeza, né? Principalmente ali para o aluno que está com dificuldade, que está na trajetória, né, de pré-vestibular. Então, participar, né? Entrar no processo, mas sem essa cobrança excessiva, essa expectativa que às vezes os pais projetam mesmo nos filhos, né? Às vezes eles querem que os filhos sejam uma coisa e acabam se perdendo aí nesse aspecto. Então, entrar com os filhos, participar do processo e disponibilizar sempre ajuda. E ajuda, não estou falando de ajuda externa, ajuda presença mesmo, né? Quer conversar? Do que você está precisando? Isso é super importante. Um segundo ponto que a Raíris trouxe aqui, na tela, por favor, da mesma maneira que a gente muitas vezes projeta algo que a gente queria nos nossos filhos, a questão da frustração. A gente não quer que eles se frustrem, isso na vida toda. E imagino também nos estudos. Como que a gente pode virar essa chavinha e inverter essa situação, Raíris? Legal. Super proteger e não permitir frustrações. É uma coisa errada, né? É, super, porque daí o filho, o aluno, enfim, ele não consegue desenvolver autonomia, ele não consegue desenvolver algumas habilidades necessárias para lidar com as dificuldades que naturalmente ele vai enfrentar na vida. Então, mais uma vez, a gente volta para o comportamento dos pais no sentido de dar apoio. Então, deixa o filho ir, né? E conversa. É normal ter frustração. Olha, se você tirou uma nota baixa agora, vamos estudar, vamos analisar o que não está legal na sua rotina, o que impediu de conseguir um resultado melhor. Estou aqui para ajudá-lo. Tá vendo? Que sempre tem essa questão do apoio, do comportamento, né? É muito importante. E você em casa, assinalou alguma das duas? Um ou dois? Olha a 3, que interessante. E essa muitas vezes as pessoas fazem mesmo, e é tão triste. Desvalorizar as dificuldades da criança e adolescente. Aquele comentário, nossa, mas isso é tão fácil. Né? É chato isso, super desagradável, né? Acho que falta até uma questão de empatia, né?
nós adultos sentimos dificuldades também em algumas coisas que não são ali da nossa área, do nosso domínio, né? Eu, por exemplo, falo que eu sou a tia do TI, inclusão digital, tenho super dificuldade de mexer com tecnologia. Então, eu sempre peço ajuda para os meus alunos. E já pensou que desagradável eles virarem e falarem para mim, nossa, Raíris, como que você não sabe disso? Né? Ia ser super constrangedor para mim. Então, eu sempre me coloco, apesar de não ter filhos, mas sempre me coloco no lugar deles. Porque essa questão, como o Lucas falou, né? Ai, como isso é fácil, mas como você não sabe disso? Você já tem tantos anos e está atrasado. Comparações com os amiguinhos e comparação com os filhos dos amigos. Os pais fazem muito isso. Vamos lá. É natural, né, que as famílias acabem no papo entre os pais, comparando ali um pouquinho a vida acadêmica dos filhos. Mas beleza, que fique entre vocês, que isso não chegue ali no ouvido dos filhos, né? Porque isso realmente não é saudável, não é legal. Esse tipo de comparação, de desvalorização das dificuldades. Agora, para a gente fechar esse último ponto, falando sobre coisas e atitudes que pais, familiares devem evitar com o seu filho aí, seu neto que está estudando, tá? O último passo desse bloco, pelo menos, na tela, por favor, fala sobre a questão da rotina, falta de rotina e organização em casa. Desorganização já traz uma coisa muito ruim para a gente, eu digo da casa, né? E isso acaba transferindo para o filho também, né? Nas atitudes, na questão de assimilar a matéria e do estudo. Com certeza, Águida, é isso mesmo. E volta até ao ponto que o Lucas também tinha comentado, né? Sobre a questão da mãe, às vezes, que está ali para auxiliar o aluno, tá? O filho, né? Não tem uma rotina bem estabelecida, não tem uma organização familiar. Está lá sentada com o celular na mão, passando o feed, enquanto o filho está ali com dificuldade. Então, é uma rotina, uma organização dos estudos, não só da criança, mas da família inteira, porque sem esse apoio, sem esse trabalho em conjunto, não se desenvolve a criança academicamente e, enfim, em todas as áreas, né, do desenvolvimento humano. A criança, ela realmente fica comprometida. Então, é um papel muito importante dos pais dar esse apoio e estar presente de uma maneira muito positiva. Próximo bloco a gente traz, então, mais 4 erros que você pode estar cometendo naquela vontade até de ajudar, mas na verdade está atrapalhando o seu filho, o seu netinho a crescer nos estudos. Lembrando que qualquer tipo de assessoria e cuidado que você precisar, realmente esse cuidado individualizado para essa criança que você tanto ama, a gente indica o curso Raíris Faete, 2 T's aqui no Faete, tá bom? Para você conhecer esse método incrível que a Raíris criou de cuidado para o seu filho realmente desenvolver, que isso é tão importante, viu? A gente para um pouquinho nosso assunto aqui para ficar por dentro da previsão do tempo. Olá, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas e todos que acompanham Falando Nisso. Durante a tarde desta quarta-feira, teremos maior nebulosidade aqui no Vale do Paraíba, porque essa frente fria que está atuando no Rio Grande do Sul vai avançar para a nossa região, trazendo chuvas novamente aqui para o Vale do Paraíba nesta quarta e quinta-feira, inclusive com volumes bastante expressivos já na tarde de hoje nas áreas em azul mais escuro do mapa, com chuvas de até 30 milímetros. A previsão é de temporais isolados aqui na nossa região e ventos um pouco mais fortes, portanto, fica o alerta, pequenos transtornos podem ser novamente gerados. As temperaturas máximas de hoje serão de 27 graus em Areias, 25 em Natividade da Serra e apenas 22 graus em Campos do Jordão. Teremos uma tarde com pancadas de chuvas em praticamente todas as nossas cidades. Vamos ter temporais isolados em Aparecida, 28 graus, 27 em Jambeiro e em São Sebastião, a mesma condição com máxima de 29 graus. Falando sobre o litoral norte, novamente a tarde vai ter o mar um pouco mais agitado, justamente pela passagem desse sistema frontal. As ondas chegam até 1,5 metro de altura e as rajadas de vento atingem 40 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. A maravilhosa e versátil Lê Garcia chegou! Boa tarde para vocês, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Boa tarde para vocês aí de casa também. Vamos começar falando da nossa diva, Camila Pitanga? Eba. A gente sempre traz beleza fatal aqui, né, para o nosso bate-papo, porque que novela incrível, né, minha gente? Ninguém menos do que Camila Pitanga postou nas redes sociais os desafios da preparação dos personagens. Porque a gente que assiste... Eu também. E não é? Eu gosto muito. De ver essas porque coisas. A gente não tem noção, né, da complexidade
complexidade que é tudo isso. E é tudo muito intenso, eu acho, que essas preparações. A Camila Pitanga postou esses vídeos de uma pessoa conversando com ela, tentando extrair as emoções mais intensas, né? Dá pra ver na face dela ali a dificuldade de interpretar. É uma terapia, assim, parece? Não, são informações e ela tá tentando ali para despertar emoções de choro, de raiva. São dinâmicas que a gente usa no teatro para se preparar para uma Você fez teatro? Sim. Então é bem teatro isso, amiga. Eles fizeram. Gente, então, olha a cara dela. Não é? Ela já estava ali meio que interpretando. Eles vão chegando no personagem através disso. Você entende? É bem legal. São técnicas. Gente, que legal. E é muito intenso, porque para separar uma coisa da outra, né, gente? É muito tênue a linha ali, né? E ela com a Camila Queiroz, né, que é uma das personagens que elas são meio que rivais ali, né? Dá para se colocar assim. E aí tem todo esse momento de acolhimento, de entendimento, de percepção uma da outra, né? Enquanto personagens, enquanto atrizes. Caio Blá também, que é parceiro dela. Exatamente. Então tem toda essa utilização de técnicas, porque não é só ir lá e gravar, né? Tem todo um processo que eles chamam de laboratório também, Laboratório, né? isso mesmo. Mas isso deve ser feito antes de começar a novela? Ou será que é durante o processo também? Eu acredito que durante o processo mais deve... Antes, gente, porque durante não tem mais tempo. É muito Ficou com Deus, né? Intenso. Então, geralmente, eles preparam antes. Que até é uma reclamação que às vezes atores de novela têm, que no começo eles se preparam por uma coisa. Só que tem muita novela que ela é escrita, não foi o caso do Beleza Fatal, durante que tá passando. É verdade. Aí verdade. muda totalmente o personagem, entendeu? Então eles meio que reclamam isso. Nossa, me preparei para ser de um jeito, mas é de outro. Então, muito legal ter compartilhado. Nossa, muito legal. Olha lá, gente. A gente lembra que... próximo não é? Tudo estudo. É todo trabalho, né? Muito legal. Olha só, gente, o esforço... Ela ali desmaiada... Não, gente... O esforço mas o esforço emocional que se coloca em tudo isso, né? Em todo esse processo. Nossa... eu amei. Os nossos parabéns, né? E tá rolando, né, Beleza Fatal? 8h30 da noite. 8h30 da noite na tela da Band, né? Logo coladinho ali com o Jornal da Band, novelão pra vocês acompanharem aí em casa. Gente, falar em Band, falar em programação da Band, deu o que falar ontem. Olha só, pesadelo na cozinha, a gente volta a falar do chefe Jacan. Gente, ele visitou um restaurante ontem, lá no programa de ontem, no Santa Efigênia, chama Dona Emília o nome do restaurante. Simplesmente caótico. Ele fechou o restaurante porque disse até que eles eram rápidos no atendimento, que os pratos eram bons, mas na hora que ele entrou para ver a situação, dentro de um forno que estava R$100 mil, custa esse forno aí, ó, cheio de rato morto. Meu Deus, gente do céu! Era um cemitério de ratos, isso sem contar barata. Eu não gosto nem de falar esse nome, mas sem contar baratas ali. Então, assim, na hora que ele viu, ele chamou um técnico para arrumar esse forno. É de ficar chocado. Né? Não tô acreditando. Gente, mas a vigilância sanitária vai pegar matando ali. Não, fechou. Já fechou mesmo? Já fechou o restaurante, não tinha a mínima condição. Mas também não tinham visto antes, né? Foi preciso ele ir lá pro programa. Não, e aí foram chamar o técnico para consertar um forno de R$100 mil. Gente, R$100 mil não é pouco dinheiro, né? Não, convenhamos. Imagina. O forno estava lá abandonado não sei quanto tempo. E aí o dono falou, tô com muita vergonha, tal. Mas, gente, rato morto. Na cozinha de um restaurante. Não dá. E não tinha geladeira também funcionando. Chega a ser criminoso isso, sabia? Porque pode matar alguém. Pode matar alguém. O pessoal indo embora? Porque ele saiu com uma plaquinha, assim, escrito restaurante perigoso, alguma coisa do tipo. As pessoas estavam comendo, será que pelo menos... Ele não falou. Ficou de no momento ele não falou. O jantar. No mínimo, né? Ninguém teve que pagar, né, No mínimo, né? Mas depois a gente fala do açaí, que é maravilhoso. Depois a gente vai falar de açaí daqui a pouco. Lá não tem esse problema, viu, gente? Pelo contrário, lá é limpinho. Mas é mais um pesadelo na cozinha, né? O nome é perfeito para esse programa. Toda terça-feira que passa eu fico assim, meu Deus, o que será que vem hoje? O que Jacan traz? E dessa vez foi um cemitério de ratos. Olha ali, aquela E aí prateleira. tinha fezes, né? Dos animais. Esse deve ali. ser o lugar Era o que você técnico. falou. Esse era o técnico que foi até o restaurante para poder analisar. Nossa, e realmente esse era o nas dono. redes sociais hoje esse programa foi um dos mais comentados, porque o pessoal tava falando dessa situação. Mas é chocante mesmo, né? É legal quando o restaurante tem aquela cozinha que é aberta, né? Que você consegue ver. eu acho ótimo. Tinha que ser assim em todos, né? Tinha mesmo. Porque é sempre um risco, né? A gente nunca sabe o que a gente tá comendo de verdade. É bom nem pensar, porque senão a gente Por isso surta. tem que orar antes de comer, gente. Fala assim, Deus me protege. Né? Porque a gente não sabe. Aí semana que vem tem mais, né? Amamos fofoquinhas de Band hoje. Fofoquinhas de Band. Gostei. Obrigada, gente. Obrigado a gente se vê amanhã. Olha, rapidinho a gente vai pro intervalo, não sai daí. Tem perguntinha sua, participação e também notícias direto da Band Vale FM.
A Páscoa mais gostosa está chegando! Prepare-se para a magia no Doce Páscoa Vale Sul, de 18 a 20 de abril, na Praça de Eventos, a partir do meio-dia. Um espaço encantado espera por você. Tem pintura de rosto, confecção de orelhinhas, oficina de desenhos e o momento mais doce. Os pequenos com a mão na massa, fazendo cupcakes personalizados. Evento gratuito. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. No relógio 1h35, Campos do Jordão, um pouco nublado, 21 graus neste momento. A máxima esperada para o dia, aliás, essa semana em Campos, máximas de 19 e 18 graus. Campos sendo Campos, né? Aproveite você esse friozinho. Para quem gosta bastante também, fique coladinho com a gente aquece um pouquinho, tá? Sua tarde, com certeza. Um beijo para você da cidade. Olha, a gente postou um vídeo incrível. Tá aqui no nosso @falando nisso Band. Tem até ele aqui falando da Páscoa. E eu quero mostrar para vocês agora. Vamos colocar então para todo mundo assistir? Vamos lá. Agora eu vou te provar que a sua Páscoa vai ser muito mais gostosa, deliciosa aqui no açaí. Até porque tem muita variedade. Começando com a colomba, que não pode faltar. Tem diversos sabores. Tem até trufada com doce de leite, aquela que a gente já está acostumado, a tradicional, ou com um chocolate. E também vários tamanhos. Aquele que de repente cabe no seu bolso, até para você presentear quem você ama. E aqui no açaí a sua Páscoa também é de muito lucro. Você tem barra de chocolate, chocolate branco, meio amargo, que você vai transformar essas delícias em ovo de Páscoa. Claro que trazendo sempre aquela qualidade que você escolhe, que seu cliente já gosta. Por falar em qualidade, aqui no açaí você encontra as melhores marcas também para ovo de Páscoa especial, com um preço diferenciado. Uma Páscoa para você impressionar quem você ama. Olha que lindo esse ovo da Lindt. E o preço você pode comparar, tá bem mais em conta. Aqui a Páscoa é chique demais. Tem a opção do Havana com doce de leite, banoffee e também de alfajor com doce de leite. Vou te falar que a criançada aqui não passa vontade. Tem ovo de Páscoa de todos os personagens, da Barbie, Hot Wheels, Ben 10, Smurfs, Luna, até ovo de Páscoa com brinquedo especial. E olha, dependendo do tamanho da sua fome, tem ovo aqui até de mais de meio quilo. E se você tiver de dieta, tem ovo sem açúcar e sem lactose. Preço imperdível no bacalhau até domingo, o quilo, R$ 118. O peixe zarbo salgado está R$ 54,90 o quilo. E olha que legal, você pode dividir as suas compras de Páscoa em 4 vezes no cartão Passaí. O ovo de Páscoa, a colomba, o bacalhau, até o azeite. Se preferir um cartão de outra bandeira, tem que ter uma parcela mínima de R$ 20. As melhores marcas com os melhores preços você encontra no açaí. Muito chocolate nessa Páscoa para você. Eu enchi o carrinho lá, imagina, gente, gastando muito pouco. Então não perca essa oportunidade. Aproveite a Páscoa dividindo em 4 vezes no cartão Passaí ou no seu cartão também de preferência, com parcelas mínimas de R$ 20. Vale muito a pena. Águida. Estamos de volta aqui com a Raíris Faete falando sobre educação e como nós podemos aproveitar ao máximo o nosso empenho para ajudá-los, ajudar o seu filho, o seu neto em casa, tá bom? Agora a gente aproveita e relembra para você a enquete de hoje, que tem a ver com o tema e também para você relembrar os momentos em que você estudava. Na tela, por favor, a pergunta. Vamos ver, qual é a sua maior dificuldade ou qual era, né, a sua maior dificuldade na escola? Hashtag português, matemática, ou você tinha dificuldade em todas as matérias? Vamos dar uma olhada no resultado?
Olha o pessoal aí com mais dificuldade em matemática, assim como eu, amigo. Eu tinha, a ponto da minha mãe às vezes falar, poxa vida, é melhor chamar uma professora particular para te dar um auxílio. Eu fiz reforço também. Para poder conseguir passar com uma nota não tão assim no sufoco, né, gente? Eu tava ali, sabia que eu tava pensando? Acho que eu tava no todos, porque eu fiz reforço de várias matérias, de inglês, de português, de matemática. O bom da matemática é que tem a calculadora, né, gente? Nossa, na nossa época não podia, não. podia, Vocês lembram aí, vocês estão vendo? Aquele era um lápis. A Raíris não vai lembrar, mas lembro de tabuada. Lembro. Ai, eu odiava até. Na escola a gente não podia usar aquilo. Não, e sabe o que dava raiva? Quando tinha que apontar, eu falava assim, ai não, a tabuada do 3 não pode, que eu não sei. E eu ficava, não é. Nossa, eu odiava apontar aquele lápis. Não Nossa. é? E eu gostava de usar tudo, que eu sou pão duro desde criança, né? E eu ficava, ai, vou ter que. Ai, que raiva. Tem que apontar o lápis. Lembrei disso. Tem que decorar, Luquinhas, a tabuada do 3. Mas era muito 3 legal. 27. Você vê que dá um delay, né, gente? Mas vai. É o seguinte, olha só, gente. Pelo menos eu aprendi um pouquinho. A gente está conversando com a Raíris Faetti, que é a nossa referência em educação. No próximo bloco, até mesmo nesse, se der tempo, a gente coloca a sua perguntinha que você manda com o hashtag Falando Nisso. Você concorre um par de convites para o Cinemark, tá? Tem mais outra perguntinha agora para você, Raíris, direto do Açaí. Encontrei aqui uma família super simpática, Diego, que é o pai da Ana Laura, e ali ao lado está a Ana Cristina, o casal que teve a Ana Laura. Ana Laura tem 9 anos e eu quero saber o seguinte, na tarefa da escola, vocês fazem logo depois que ela chega da escola ou vocês dão um tempinho, um respiro e faz mais tarde? Como que é a rotina da Ana Laura? A Ana Laura chega da escola, aí ela vai brincar um pouquinho, né? Aí depois ela vai tomar o banho dela e conversar um pouco com a irmã e no outro dia ela faz a tarefa. E vocês acham que é bacana isso? Tentaram fazer diferente? Já chega na Laura, já vamos fazer a tarefa? Já tentaram fazer isso? Já tentamos, mas aí ela está um pouco cansada, aí ela prefere brincar um pouquinho, descontrair e no outro dia ela acorda com disposição melhor para poder fazer a tarefa dela. Vamos saber então se realmente está certo, é correto fazer isso, para que a criança também possa ter um respiro, né, gente? Dar uma descansada e estar com a mente bem tranquila para poder assimilar a tarefa. Legal, com certeza. Imagino que a Ana Laura estude à tarde, né? Então ela já chega depois de 6 horas em casa, então tem que brincar um pouquinho. É criança, né? E criança tem que viver a infância. Então brincar, descansar um pouquinho. Imagino que vá dormir cedo também, para que no outro dia esteja ali com a cabecinha descansada, para se concentrar, para focar nas tarefas. Uma rotina muito boa. Perfeito. Vamos lá então para outros 4 erros que você pode cometer, mesmo sem querer, viu, gente? Nesse aprendizado da sua criança. O 5º erro que a gente vai comentar aqui é a comparação que você pode, infelizmente, fazer com irmãos, primos, colegas. É isso mesmo. Isso é muito ruim, né? Porque descredibiliza muito a capacidade da criança. Então, se ela está passando por algum problema, ela não vai encontrar um apoio, ela não vai encontrar uma rede segura para falar das suas dificuldades, porque ela mesma vai acabar se pressionando para ser melhor. Isso não é saudável, isso não é saudável para a gente, para nós adultos, quanto mais para uma criança, né? O próximo erro que pais e avós também devem evitar fazer, né? Com o filho e com a vida escolar. Na tela, por favor. Desconexão com a vida escolar. Não estar atento a isso? Ao que está acontecendo? Exatamente, Águida. São os pais que não interagem com a vida escolar do filho, né? Como eu disse no bloco anterior, a criança ela precisa dessa orientação assertiva e clara. E quando os pais passam essa responsabilidade 100% para ela, não vai ser como deve, não vai ser saudável, né? E a criança, ela busca ainda essa validação dos pais, né? Então, a criança entender, ver que o pai está interessado na vida acadêmica dela, que o pai está indo na escola, se inteirar, saber o que está acontecendo, se está tudo bem, né? Isso é muito positivo. Isso dá uma segurança para a criança, né? Então, ela tem um norte bem definido com o apoio da família. Esse próximo erro aqui, realmente a pessoa acha que está fazendo certo e pode sim, então, estar cometendo um erro. Olha só, 7, estímulo exagerado à recompensa externa. Ai, Lucas, eu acho que isso é o que nós mais vemos, né? Infelizmente. Dia desses eu fiz uma reunião de pais e a recompensa era levar o filho num restaurante caro.
a cara da Águida, a recompensa pela nota boa era levar num restaurante carésimo. Então, claro que isso pode acontecer, mas eu já vi né? Tanto isso, né? Vou levar você comer em algum lugar, vou dar tal boneca, tal presente, tal brinquedo. Tal eletrônico. Tal eletrônico, São motivações erradas, né? Porque eu acho que é uma obrigação do filho, você não precisa tirar a nota máxima. Claro. Acredito eu como mãe, tá bom? Isso é uma opinião pessoal minha. Mas o filho precisa se empenhar ao máximo e não em troca de alguma coisa. Com certeza. É função dele. É a família ter um desenvolvimento cultural também, acho que isso é muito importante, para que ela consiga dar suporte e recompensas que sejam significativas a longo prazo para a vida do filho, como, por exemplo, livros. Né? Um livro, incentivar a leitura, né? Então dar um passeio num museu, num parque, alguma coisa assim. Isso é outra visão, com certeza. Mais um ponto que a gente vai tratar aqui, ser permissivo. Ser permissivo demais. Vamos explicar esse ponto? A típica família, né, dos pais que querem ser os amigões dos filhos e acabam não colocando os limites, né? Então, se o filho quer dormir tarde, ele dorme. Se ele quer acordar tarde e perder a primeira aula, ele perde. Meu filho é muito autônomo, meu filho é muito, né, confiante, seguro para fazer essas decisões. Mas não. Como, né, estamos aqui batendo nessa tecla, a criança ou o adolescente, ele precisa de um porto seguro e a família é a única capaz de oferecer essas necessidades que eles realmente precisam. Então, ter um direcionamento é muito importante, né? Não dá para deixar tudo na mão deles, que eles ainda não têm a maturidade e a experiência que um adulto tem para conseguir fazer boas escolhas. No próximo bloco a gente volta só com os comentários e participação de você aí de casa, viu? Pode mandar que ainda você consegue concorrer, colocando o hashtag Falando Nisso, um par de convites para o Cinemark. Manda fotinho ou participação, a gente coloca. Lembrando que qualquer dificuldade com a sua criança em casa, nos estudos, precisa de um reforço, assim que a gente comentava, né? Fazer aula de reforço, olha só, curso.Raíris Faete, para você conhecer essa metodologia que é incrível, que a Raíris criou, baseado em muito conhecimento que ela tem, e também não só conhecimento de estudo, conhecimento do dia a dia como professora, e ela trouxe essa facilidade de ferramenta para você. Agora a gente para então o nosso assunto para conversar com a Carolina Serra e ela vai falar com a gente direto da Band Vale FM ao vivo para contar para a gente quais são os destaques. Antes de você começar a contar, queria te fazer a pergunta da enquete, Carol. Você tinha mais dificuldade na escola com português ou matemática? Eu acredito que com matemática. Você não tá sei, acertei ou errei? Tá certíssimo. Você tá certa. Nossa, uma negação em matemática. A gente que é de comunicação tem mais facilidade mesmo com português, né? Geralmente é assim. Mas olha, eu era muito boa em química. Não sei como, mas sempre fui boa em química. Que legal. O que você traz de destaque pra gente hoje, Carol? Bom, boa tarde para vocês. Boa tarde para você que está assistindo a gente aqui também, acompanhando o programa. Olha, todo mundo está ouvindo falar, né, sobre o que é o tarifaço, mas você sabe como é que isso vai impactar aqui a nossa região? O que isso quer dizer? Hoje é Dia Nacional do Aço, o setor que está enfrentando um cenário de incertezas depois do início do tarifaço que foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Empresas do Vale do Paraíba estão acompanhando os desdobramentos dessa guerra comercial que pode e vai afetar a economia e o mercado de trabalho aqui da nossa região. Essa medida ela estabelece uma tarifa de 25% sobre o aço e também de 10% sobre outros produtos importados. E o Brasil, gente, ele é um dos principais fornecedores de aço. A medida pode representar uma ameaça na produtividade, ao emprego, à competitividade e também todo o setor. O tarifaço atinge diretamente aqui o Vale do Paraíba, porque em Pinda a gente tem a Gerdau, a maior produtora brasileira de aço, tem uma unidade, né, que emprega 2.500 pessoas e ela também tem unidades na América do Norte. Então isso pode dar um pouco de amenizada. 50% a 60% do aço produzido no Brasil vai para os Estados Unidos. Então, tem um pouco de amenidade nisso. E a outra gigante aqui da região é a Embraer, que é a fabricante de aeronaves que exporta para os Estados Unidos há décadas e ela teme impactos. Numa nota enviada aqui para o jornalismo da Band Vale, a empresa afirmou que provavelmente vai ser impactada pelas medidas que foram anunciadas recentemente e ela ainda está avaliando as consequências dessa decisão e vai adicionar mais complexidade aos custos
custos aos negócios e também aos clientes nos Estados Unidos. Então, a gente precisa aguardar para saber como será o cenário brasileiro econômico, para a gente ficar de olho mesmo o que vai acontecer aqui no Vale do Paraíba. Eu volto com vocês. Até porque, né, temos um mercado internacional, como você destacou, então o que acontece para lá, na verdade, sempre afeta, né, gente? Mas nesse caso vai afetar diretamente. Obrigado pelas informações, uma boa tarde para você, Carol. Daqui a pouquinho a gente volta com a sua participação, hoje falando sobre educação com Raíris Fayette. Pode mandar sua pergunta, no próximo bloco a gente coloca aqui, tá bom? Até já! Atenção, 10 mil no primeiro sorteio é bom, 15 mil no segundo é melhor, 20 mil no terceiro sorteio é top. Agora, R$500 mil é fantástico, isso mesmo, só no quarto sorteio, R$500 mil. E para premiar toda a região no Super Giro, 30 prêmios de R$2 mil cada. É dinheiro na mão só para nossa região, R$500 mil em grana viva. Sua hora é agora, só depende de você, compre já o seu. Valicap é regional, hein? Vem aí, em São José dos Campos, dia 26 de abril, Zé Rock Fest. 2 grandes shows na mesma noite, Ira Acústico 20 anos e Biquíni 40 anos. Dia 26 de abril, na Farma Conde Arena. Abertura dos portões às 18 horas. Ingressos nos pontos de venda e também no site appticket.com.br. Ira e Biquíni na mesma noite. Isso é Zé Rock Fest. Mais uma da Zé Eventos. Mídia oficial, Grupo Band Vale. De volta, mostrando Ubatuba neste momento, que tem céu parcialmente nublado, mas tá fazendo calor na cidade, agora 28 graus, a máxima pode chegar, gente, a 29 graus, viu? Nessa quarta-feira, probabilidade de chuva para o fim da tarde, cerca de 35%. Para amanhã, como a gente já comentou aqui, dá uma virada assim no tempo, no sentido de não estar mais sol, tá bom? Mas as temperaturas seguem altas, inclusive para o fim de semana. Um tempo bem agradável para quem for escolher o litoral norte como destino, viu? Olha, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vive com obesidade, gente. No Brasil, os obesos são 31%, somam 31% da população. Pois é, né, gente? O pior também é conviver com preconceito. E a situação piorou muito, mas bastante mesmo, com o aumento de comentários ofensivos nas redes sociais. Conjunto de tecido viscolinho, esse é um conjunto Lula Manga. A Rafaela trabalha com moda nas redes sociais. Só que por ser tamanho plus size, enfrenta o ódio de muita gente. E eu recebi a seguinte crítica de que eu estava induzindo as mulheres a serem obesas, porque eu estava dando dicas de como elas deveriam se vestir, né? E eu fiquei pensando, caraca, então quer dizer que a gente tem que ficar feia? A gente tem que ser mal arrumada? Tem que ser mal amada, mal vista? Porque a gente é gorda. E muitos comentários maldosos têm aparência de conselhos de saúde. As pessoas não veem isso como preconceito. As pessoas veem como assim, eu tô te dando um toque. Olha, eu tô falando pro seu bem. Não. Imagina que eu tô falando... Não tô falando do seu corpo, eu tô falando porque eu prezo a sua saúde. E não é dessa forma, né? Essa onda de ódio contra pessoas com sobrepeso ou obesas é comum nas redes sociais. Uma consultoria especializada em internet revelou que mais da metade das referências a essas pessoas tiveram conotações negativas. Os termos mais associados à palavra gordo são nojo, preguiça e falta de vontade. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, 7 em cada 10 brasileiros têm sobrepeso. Além disso, 31% da nossa população vive com obesidade. Uma questão médica que precisa ser encarada sem preconceitos. Nas redes sociais as pessoas não estão cara a cara, né? Elas impactam muito negativamente, principalmente na saúde mental dessas pessoas que já é fragilizada. Isso hoje não é mais aceito quando a gente fala de etnia, né? Isso não é mais aceito quando a gente fala de gênero, mas quando se fala de obesidade, a sociedade ainda não chegou lá. É muito cruel, né, esses comentários. Bom, a gente está no último bloco, agora tirando dúvidas, lendo comentários. O assunto aqui no estúdio é sobre educação com a Raíris Fayette. E aí você pode participar, dá tempo ainda? Mandando também a sua participação pelo nosso WhatsApp. Vamos começar a ver os depoimentos? Eu achei
assim, muito engraçado, mas surtiu efeito. Em Márcio de São José dos Campos escreveu pra gente. Era péssimo em tabuada, mas tive uma professora de matemática chamada Amália Rosa, que em um feriado passou uma lição, que era assim, ó, fazer tabuada do 1 a 10 100 vezes. Nunca mais esqueci, ele escreveu. Hoje pode perguntar qualquer tabuada que eu sei. Acho que na época, né, Márcio? Deve ter sido meio triste para você, criança, né, e tudo mais. Mas olha só, teve o lado positivo. A repetição realmente é um aprendizado? Com certeza. A questão da memorização hoje em dia é muito mal vista, né? Como se o aluno tivesse que entender tudo e memorizar pouco. Mas a memorização, sim, ela é muito positiva. Perfeito. A Patrícia manda uma foto linda. Um beijo para você, Patrícia, para o filhão também. Sempre trouxe para o filho, Rodrigo, que o que vale mais é o que ele aprendeu e saber aplicar na vida. Notas são números. Legal isso. Hoje ele está no 2º ano do ensino médio, é um aluno muito atento e dedicado, faz as tarefas, estuda com os amigos e tem uma independência acadêmica muito positiva. Parabéns, Patrícia. Um excelente exemplo aqui pra gente. Mais participações que estão chegando pra gente, de Taubaté, o Renato. No meu tempo não tinha internet. Eu tinha que ir na biblioteca, pesquisar, somos da mesma época, em vários livros, fazer trabalho escrito, à mão em papel ao maço, isso mesmo. Hoje os alunos têm até a inteligência artificial, que está fácil demais, né? Não tem um esforço e dedicação. Eu acho que, na verdade, a escola acaba regulando essa questão também. Né? Pode estar mais fácil, mas não que seja tudo permitido, né? Com certeza, até porque tem muita coisa da IA que é errada. E o professor consegue pegar, principalmente na parte da matemática. Tem muitos cálculos que ela ainda faz bem errado. Olha, interessante saber que ela não é tão inteligente assim. Tem que estudar mais. Gostei, viu? A Sal Moura também está participando aqui com a gente. Um beijo para você. Obrigado pela mensagem. Sempre fui de cobrar muito do meu filho. Cobrava estudo, notas, não queria menos que 9. Quando ele terminou o ensino médio, me disse que queria dar um tempo para os estudos. Acho que extrapolei nos cuidados. Fica uma dica também para você que está exagerando nessa questão, porque aí o filho depois nem quer fazer a faculdade, porque pega um ranço. Exatamente. Né? Obrigado pelo depoimento, Sal. Mais participações, Tiago Magalhães também escreveu. Às vezes, me pegava pressionando muito meu filho, vi que isso causava ansiedade e não ajudava. Assunto top. Que legal, Tiago. Que bom que você está gostando, viu? Aproveite bastante que a gente está passando aqui para vocês. Muito legal. Rosilene também mandou aqui a foto do Douglas, que está na 6ª série. Está estudando para a prova, ele tem dificuldade em matemática, principalmente quando envolve raiz quadrada e essas coisas. Você chegando lá no curso CRF, né? A pessoa fala, olha, meu filho tem tal dificuldade, vocês trabalham baseado nisso, é isso? Com certeza, exatamente, Lucas. Às vezes nós fazemos até um trabalho retroativo. Por exemplo, a dificuldade com a radiciação pode estar relacionada com a não compreensão da multiplicação, né? Então a gente volta um pouquinho o conteúdo para que o aluno consiga desenvolver o conteúdo posterior. Perfeito. Vamos agora a mais uma participação, talvez a última por causa do tempo, tá, pessoal? Helena, ai, gente, eu adorei essa foto, meu netinho aprendendo a escrever, ele é muito inteligente. Parabéns, viu, Helena? E muita sorte para o seu netinho. Com certeza vai ser um excelente profissional, com qual profissão ele escolher, tá bom? Olha, gente, antes da gente fazer o nosso sorteio, na tela mais uma vez, para você que quer uma educação personalizada, individualizada, Raíris Faete. E aí o Instagram tá aí para você, curso.rairisfaete, tá bom? Uma metodologia diferente que a Raíris criou e aprovou, com 80% dos alunos que passaram por esse método, foram aprovados em vestibulares no país inteiro. Participe você também, tá bom? Vamos para o sorteio rapidinho, que o tempo está acabando. Olha só, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Quem leva o par de convites do Cinemark é o Venâncio. Parabéns, Venâncio. A produção vai entrar em contato com você, viu? Raíris, a gente agradece, viu, muito a sua participação aqui. Eu que agradeço, é um prazer. E claro que a gente agradece a sua participação em casa também com as perguntinhas e comentários. Estamos de volta amanhã, Dia Mundial da Homeopatia. A gente vai entender um pouquinho mais e claro que a sua participação. Fique com Deus, boa tarde. Tchau, um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã.